Eu sou a doutora Fabiane, ginecologista. Estou aqui para falar um pouco sobre as mamas. O que nós veremos? Veremos os cuidados que temos que ter com as mamas no dia a dia. Veremos as doenças benignas, as doenças mais graves. Veremos como que podemos nos comportar com dores nas mamas, como que é importante a amamentação para a paciente que acabou de ter seu neném. Então, vamos lá conhecer um pouco sobre a anatomia da nossa mama. A mama possui músculo peitoral por trás dela, possui tecido glandular, que é onde é produzido o leite. Temos gordura também no meio desse tecido glandular e pele por cima de tudo isso, certo? Então, o que nós podemos observar é que nossa mama é uma estrutura complexa, com vários órgãos, né, várias estruturas por dentro dela. Então, temos que nos preocupar em cuidar em todos os aspectos, a parte muscular, a parte glandular e a parte estética da pele. Vamos começar falando um pouquinho sobre os problemas que podemos ter na mama. Você, paciente, não precisa se preocupar em conhecê-los e nem em diagnosticar. Isso é função do médico. Mas, para a gente aprender um pouco, vamos falar de cistos, muito comum, às vezes um pouco doloroso, principalmente na tensão pré-menstrual, antes da menstruação. Os cistos podem se manifestar como dores na mama. Nódulos. Nódulos, aqui podemos, considerando os nódulos benignos e malignos, os nódulos às vezes são palpáveis e às vezes não, são somente diagnosticados durante um exame. E que mais para frente nós falaremos um pouquinho sobre esses exames. Aqui eu coloquei um nome difícil, doença fibrocística benigna da mama, que é aquela antiga e famosa displasia mamária, que toda paciente conhece e já ouviu falar. Esse é o nome científico que hoje nós usamos, porque displasia nos lembra alguma coisa ruim. Então, esse nome foi mudado para uma coisa claramente benigna. Essa doença fibrocística benigna da mama, ela se manifesta na paciente também como dor. A paciente que tem a mama muito inchada e dolorosa no pré-menstrual. E nós vamos falar também um pouquinho para saber como podemos minimizar esses sintomas. Mastite. Mastite é uma doença inflamatória da mama, que eu não vou me aprofundar muito, que ela pode aparecer em situações especiais, principalmente na paciente que amamenta. A mastite é comum na paciente que amamenta. O que acontece? A mama fica avermelhada, dolorosa e a paciente pode ter até febre. Tem tratamento, não é grave, se tratar logo de início e não precisa parar de amamentar. A mastite também pode aparecer em pacientes que não estão amamentando, mas que fumam. É muito comum em pacientes fumantes acabarem tendo uma inflamação mamária, tá? Por conta do cigarro. Existem outras mastites, outros processos inflamatórios da mama que, na verdade, são mais raros e que, portanto, se você apresenta alguma vermelhidão na mama, precisa procurar o médico, ok? E falando
por último, da doença mais grave que temos na mama e mais importante, que hoje, infelizmente, é causa de mortalidade na mulher, que é o câncer de mama, que, diagnosticado precocemente, vai salvar uma vida, tá? Essa paciente se cura e não vai ter sequelas e nem evoluir por uma doença sistêmica espalhada por todo o seu corpo. Vamos conhecer um pouco sobre o cisto e o fibroadenoma aqui. Esse nome difícil nada mais é do que o nódulo que eu falei para vocês, que é o nódulo benigno de mama, tá? Então aqui podemos ver na foto essas bolinhas esbranquiçadas são cistos. O que é o cisto? O cisto é uma bolinha cheia de água, tá? E que pode ser doloroso, pode pelo tamanho de repente ser até palpável por fora e não tem gravidade nenhuma. O médico diagnosticando vai orientar a paciente que o que ele pode causar? Um pouco de dor no pré-menstrual. Se tiver palpável, a gente pode tentar esvaziar esse cisto numa punção com agulha, para que a paciente não fique assustada de estar palpando um nódulo na mama. E é só fazer o controle periódico. Onde esse cisto aparece? No ultrassom, tá? O fibroadenoma é o nódulo benigno de mama. Esse nódulo benigno de mama, às vezes, cresce demais e precisa ser retirado cirurgicamente. Quem vai ditar a conduta? Também o seu médico. O seu médico vai falar se a gente pode só acompanhar esse nódulo com exames, ultrassom, mamografia, ou se ele precisa ser retirado. Às vezes, para ter certeza que é um nódulo benigno, nós fazemos uma punção, uma agulha guiada por ultrassom, entra nesse nódulo e pega uma célula. Essa célula vai para análise e a gente descobre se é um nódulo benigno ou maligno. A mastite. A mastite, não sei se vocês conseguem observar, essa é uma mama que está com uma vermelhidão embaixo. Tá? É uma mama de uma paciente que amamenta e que, por algum motivo, entrou uma bactéria, de repente uma fissurinha no mamilo e infeccionou um pouquinho, inflamou um pouquinho. Se ela tiver os cuidados como fazer compressa com água fria, então, uma mudança do que era antigamente, não se faz mais compressa com água quente. A água quente piora a mastite. Então, a gente pode, para melhorar a mastite, fazer compressas com água fria, esvaziar essa mama, pode continuar dando de mamar, não precisa parar de amamentar. A gente esvazia a mama manualmente ou com bombinha e dando para o bebê. E, logicamente, se tiver um quadro muito grave, precisamos entrar com antibiótico. Portanto, seu médico tem que vê-la, tem que examiná-la, tá? E de medicamentos para dor, dói muito, dá muita febre, são medicamentos antitérmicos e o anti-inflamatório para melhorar a dor, certo? O câncer, essa doença a mais grave e que sai da mama e pega os gânglios linfáticos, como estamos vendo nessa foto, e espalha pelo corpo inteiro, tá? Então, essa foto é um desenho porque eu não quis colocar uma foto de um câncer já se manifestando externamente, porque para focar para vocês que o câncer não aparece. No começo, ele simplesmente nem é palpável. Quando é palpável, a gente já considera uma doença mais avançada. Então, para descobrir um câncer precoce, precisa fazer exame de ultrassom e mamografia periodicamente, tá? Então, aqui nós vemos um tumorzinho pequenininho, com os gânglios linfáticos, mandando células malignas para todo o corpo, tá? Essas células vão se alojar no cérebro, nos ossos, no fígado e vão dar
se a doença não for tratada, aquela chamada metástase, que é o câncer de mama em outros lugares do corpo, tá? Bom, câncer diagnosticado precocemente, paciente curada. Ela vai fazer cirurgia, se precisar vai fazer radioterapia, se precisar vai fazer quimioterapia, vai fazer o segmento bem de pertinho, de 3 em 3 meses, depois de 6 em 6 meses, com exames de sangue, indo no médico sempre, conforme ele orientar. A paciente em 5 anos é considerada curada se a doença não voltar. Agora, se nós pegarmos um tumor que já é palpável, que já está ulcerando a pele, aí a doença se torna mais difícil de tratamento. Então, o importante aqui, focando no câncer de mama, o câncer não, o ideal é a mama estar sem nada. Você vai diagnosticar um câncer precoce através de exames, que não é nem palpável inicialmente, tá? Isso seria o ideal. Portanto, não pode deixar de fazer mamografia, de fazer ultrassom. E, logicamente, temos exames mais precisos, que se tivermos dúvidas de algum diagnóstico, você acaba fazendo, e eu vou falar um pouquinho mais para frente desses exames mais complexos, tá? Aqui eu vou falar um pouquinho sobre a mama na TPM. Porque aqui estamos falando de doenças benignas, malignas, mas a gente esquece um pouco da dor da paciente antes de menstruar. Que às vezes ela não sabe se é grave, se não é grave, se é alguma coisa, se é um nódulo, se é um cisto. E às vezes não tem nada mesmo, tá? Às vezes essa dor é de inchaço, é de edema, né, que é o inchaço na mama. Lembra daquela primeira foto onde a gente tem o tecido gorduroso, onde a gente tem o tecido glandular? O líquido se acumula naquele meio. E a mama fica inchada, endurecida e dolorosa, tá? Bom, isso tem como a gente amenizar, sem medicamentos a princípio. Se for preciso, a gente medica. Medica primeiramente com um fitoterápico, que é uma plantinha, algo inofensivo. E se a situação estiver muito grave, a gente pode dar medicações mais fortes. Mas isso só prescrito pelo médico, tá? Não invente de tomar nada sem perguntar antes para o seu ginecologista. Vamos falar aqui um pouquinho o que te ajudaria a melhorar esse inchaço na TPM. Esse é um quadrinho onde temos algumas dicas alimentares, onde a couve, a aveia, o pão integral, as castanhas e a banana te ajudaria nesse inchaço. Além disso, exercício físico é fundamental, ingesta de líquido é fundamental e diminuir o sal. Agora, o que pode estar piorando esse inchaço na sua mama? O café, o sal, o refrigerante, uma alimentação inadequada, e aí falamos de frituras, muito chocolate, que é a cafeína, temos cafeína aqui no chocolate e no chamate, tá? Então, a cafeína, as frituras, uma alimentação inadequada vai piorar esse inchaço na mama e você vai ter uma TPM com mastalgia, que é o que a gente chama, né? A mama dolorida e inchada. E eu tenho certeza que se você tomar as medidas de diminuir o sal, aumentar a ingesta hídrica e fazer exercício físico, essa dor vai melhorar bastante, não vai ser necessário medicação por boca e nada que você precise tomar, além de uma dieta adequada e uma qualidade de vida, um estilo de vida saudável com exercício físico e sem estresse também, né? A gente não vamos entrar
nesse item, mas o estresse, logicamente, uma paciente estressada, que aconteceu algum evento nesse mês, sempre vai ter uma TPM pior, sempre vai ter uma dor na mama diferente dos outros meses. Agora vamos entrar um pouco nos exames para nós conhecermos os exames importantes para a mama. Ultrassom, lembra que eu falei do nódulo e do cisto? O nódulo e o cisto são facilmente visualizados com esse exame ultrassonográfico. Com que periodicidade nós temos que fazer esse exame? Uma paciente jovem que não tenha nenhum cisto e nenhum nódulo pode fazer esse exame uma vez por ano, tá? Agora, apareceu um nódulo, apareceu um cisto que a gente queira controlar, o tamanho dele, alguma intercorrência nesse exame, o médico vai ditar se vai fazer de 6 em 6 meses, se pode ser uma vez por ano, ou se ele quer num espaço menor de tempo, tá? Então, o ultrassom não é indolor, tem que ser feito num período que você não esteja com a mama dolorida, porque senão atrapalha o exame, tá? E ele vai diagnosticar se tem cistos, nódulos, se você está com uma mastite, se tem pus dentro da mama. Então, é um exame importante que não pode ser desconsiderado e tem que ser feito pelo menos anualmente, mesmo na paciente que começou a fazer mamografia. Mamografia. Esse exame, cada vez mais a gente está diminuindo a idade das pacientes que fazem a mamografia. A mamografia, teoricamente, tem que começar com 40 anos de idade, fazendo anualmente, se tudo normal. Se tivermos algum nódulo, cisto ou calcificações, mesma coisa, o médico irá ditar se faremos de 6 em 6 meses, se queremos de 3 em 3 ou se queremos algum exame complementar. Mas por que eu falei que hoje em dia, às vezes a gente faz antes dos 40? Aquela paciente que tem uma mama no ultrassom com um cisto, um nódulo, aquela paciente que tem antecedente familiar de câncer, a gente acaba começando antes, tá? Então, sempre o seu ginecologista vai acabar te pedindo, com os 35, uma mamografia de base e, de repente, dependendo do seu histórico, da qualidade do seu ultrassom, das suas queixas na mama, vai acabar fazendo de 2 em 2 anos, tá? Ou até menos. Então, antes dos 40, cabe ao seu médico decidir a periodicidade, se deve ou não fazer a mamografia. Ressonância magnética, que é um exame, na verdade, que não são todas as pacientes que farão. Não é um exame de rotina. O exame de rotina da mama é o ultrassom e a mamografia. Agora, apareceu alguma coisa na mamografia, no ultrassom, que a gente não consegue esclarecer, aqui está um exame de alta sensibilidade, que vai esclarecer para a gente se esse nódulo é suspeito, se existe alguma área suspeita na mama. Às vezes você faz a mamografia, o médico fala para você, a mama está branca, não enxergo nada, porque tem muita glândula. Então, não consegue diagnosticar nada por trás. Pede uma ressonância para ficar tranquila e identificar se tem algum problema. A ressonância também é válida para as pacientes que têm prótese. Ela visualiza muito bem a prótese para ver se está rompida, para ver se tem algum problema nessa prótese e o que tem por trás, né, atrás da prótese. Então, não mascara nódulos nem nada suspeito, tá? Então, é um exame de ponta, não será pedido para todas as pacientes, só para as pacientes específicas que precisarem mesmo. Bom, esses são os exames que ultrassom, mamografia, ressonância, que seu médico vai te pedir. Mas, em casa, não substituindo os exames nem a visita ao médico, podemos
nos examinar num autoexame, tá? Você, a paciente, não tem obrigação nenhuma de achar nada, nenhum nódulo, mas às vezes o autoexame ajuda porque a própria paciente nota que tem alguma coisa diferente e acaba procurando o médico, tá? Então, se você não consegue, tem dificuldade, não se preocupe. É só você ir ao médico com frequência, que ele fará o exame adequado em você e te pedirá os exames de rotina, tá? Mas, aprendendo um pouco sobre o autoexame, aqui nós temos um quadrinho que, primeiro, nos orienta a ir para a frente de um espelho e observar as mamas. Comparar uma com a outra, ver se tem alguma mudança, se tem alguma ondulação. 2. Em pé, você leva o braço até a cabeça e examina cada uma das mamas com a mão oposta ao lado do braço levantado. Para quê? Para ver se você sente alguma ondulação, alguma coisa na mama. 3. Mudamos a posição, deitada. Coloque um braço embaixo de sua cabeça e examine novamente cada uma das mamas com a mão do lado oposto. 4. Fazer movimentos circulares na mama de cima para baixo, de um lado para o outro. Este eu acho o exame, a técnica mais complexa. Geralmente, o médico que vai ter essa facilidade. Mas se você conseguir, ótimo. Se não conseguir, não tem problema. E por último, verifique se sai alguma secreção dos mamilos, tá? Não é para ficar apertando todo dia para ver se sai secreção, que isso estimula produção de secreção e acaba saindo mesmo, tá? Então, não precisa ficar fazendo o autoexame todo dia, mas precisa ser com uma frequência, pelo menos de uma vez por mês, para você mesma conhecer, ter um autoconhecimento do seu corpo, porque com certeza qualquer mudança você facilmente vai perceber. Bom, nesse autoexame, ou de repente, mesmo não fazendo, você observando em casa, o que você tem que ficar atenta? Se aparecer algum caroço, se tiver alguma retração, alguma área esquisita puxando o mamilo, ou um aspecto de casca de laranja, ondulações, secreção, eles colocam aqui como corrimento, mas nada mais é do que apertar o mamilo e ver se sai alguma secreção, tá? Se você acabou de amamentar, vai sair a secreção leitosa, normal. Uma paciente que precisa procurar um ginecologista é aquela que não amamenta, não acabou de ter neném e acaba saindo uma secreção leitosa da mama, tá? Ou uma secreção incolor ou esverdeada. Todos os tipos de secreção que não seja o leite devem ser investigadas, tá? Vermelhidão. Vermelhidão, lembrando que a mastite deixa vermelha, mas também temos tipos de câncer que vão causar um processo na pele e uma vermelhidão também. A pele vai acabar mudando, tá? Aqui eu vou falar um pouquinho, já que nós falamos do autoexame e tanto do câncer de mama, a importância da amamentação, tá? A importância tanto para a mãe quanto para o neném. Aqui o que temos de benefícios na amamentação? Quando nós começamos a amamentar, o útero ainda está acima da cicatriz umbilical. Existe um reflexo, um feedback, que quando amamenta, libera-se um hormônio, que chama ocitocina, e esse útero vai voltando para o lugar. Por isso que aqui está escrito involução uterina, certo? Bom, perda de peso. Toda mãe quer saber se amamentando perde peso. Ajuda sim, perde peso mesmo. E o que é importante aqui? Quem amamenta diminui o risco para o câncer de mama e até de outros tipos de câncer, como de ovários. Além de diminuir o risco de doenças como Alzheimer, Parkinson, pela amamentação, tá?
doenças da terceira idade, lógico, mas você amamentando vai prevenir isso lá na frente. Bom, por que previne a depressão pós-parto que está escrito aqui? Porque você faz um maior vínculo da mãe com o filho, né? Desse contato que só a mãe pode ter com o bebê. Então, é o que nós temos aqui escrito, maior vínculo mãe e filho e fortalecendo o vínculo afetivo, tá? Então, os benefícios para a mãe acabam sendo em todos os aspectos, tanto emocional, quanto estético, quanto preventivo de uma doença grave, tá? Então, é importante. Ninguém também tem obrigação de saber como amamentar. Às vezes a paciente tem muita dúvida no pós-parto. E isso é só esclarecer. Você estando no hospital, as enfermeiras são treinadas para te orientar a amamentação. Se você tem dúvidas, está em casa, ligue para o seu médico, vá até seu médico, ele pode te orientar, ver se a pega do bebê está correta, ver se a posição que você está fazendo está correta, se tem algum problema na sua mama, como mamilo invertido, mamilo pequeno, que ele possa te ajudar com alguma outra coisa, com uso de concha, né? Então, tudo tem solução. E você não tem a obrigação de saber isso, de nascer sabendo. Então, é só procurar auxílio, que com certeza você vai conseguir amamentar. Agora, vamos falar por os benefícios da amamentação para o RN. Não existem dúvidas, né? Eu acho que vou fazer os comentários, mas é assim, é fundamental. Aqui vamos colocar que a sucção, o processo de sucção do RN vai fazer com que ele tenha a formação dos dentinhos, da arcada dentária adequadamente, que não fique com aqueles dentinhos para frente de quando chupa a chupeta, a mamadeira inadequada, tá? Aqui temos também desenvolvimento intelectual do bebê, lógico, potencializa os efeitos da vacina, porque a mãe passa os fatores imunológicos, o que ela tem de defesa, ela acaba passando na amamentação, protegendo a criança. Aí, consequentemente, acaba prevenindo infecções no nenê, graves, né, intestinais, respiratórias, todos os tipos de infecção, porque a mãe está passando essa imunidade para o filho. Diminui os riscos de alergia? Muito, muito. As alergias hoje em dia aumentaram por conta disso, por conta de ter essa facilidade de leites que acabam substituindo a amamentação e a criança acaba sendo alérgica ao leite, a tudo. Então, diminui muito o risco de alergia, manter a amamentação pelo menos 6 meses. Se você conseguir amamentar mais, ótimo, mas pelo menos 6 meses de amamentação seria muito importante para o bebê. E aí, é lógico, acaba reduzindo o número de hospitalização, porque o bebê não fica doente, reduz o índice de mortalidade infantil. E assim, é um alimento completo, não existe leite fraco. Você pode estar produzindo pouco, mas também o médico pode te ajudar a produzir mais, te dar medicamentos, te dar estímulo e você acaba produzindo mais e o bebê acaba não passando fome. Porque leite fraco não existe, tá? E aumento do vínculo afetivo, lógico, porque você tem todo o contato com o bebê, certo? Bom, agora eu queria entrar um pouquinho no detalhe da prótese. Por quê? Porque hoje todo mundo quer pôr prótese e nunca sabe como eu ponho, o que pode me prejudicar. Então, assim, o plástico, logicamente, vai te orientar. Mas nós, ginecologistas, mastologistas, preferimos a prótese atrás do músculo, como vocês veem essa foto, tá? Para que essa prótese não atrapalhe na hora da mamografia, tá? A prótese não vai causar mais câncer, não vai causar mais problemas, mas às vezes ela pode nos atrapalhar na avaliação do exame. Então,
Pensando em colocar prótese, não tem nenhuma contraindicação, lógico, seu médico vai te falar se tem alguma ou não. Sempre pedir para que seja atrás da musculatura, tá? Para que não atrapalhe os exames de imagem. Bom, então, o mais importante de tudo que eu falei, nunca deixar de fazer os exames periódicos da mama. Você, paciente, não tem obrigação nenhuma de saber se está com algum problema de mama, se está com alguma doença ou não. Precisa ir ao ginecologista com rotina anual ou, caso ele peça um tempo menor, não pode faltar, certo? Bom, espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas sobre as mamas. Agradeço a oportunidade e, em caso de dúvidas, pode mandar seu e-mail para esse endereço que está na tela, que eu esclarecerei. E agradeço a oportunidade e até a próxima.